1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Aqui quem vos fala é o Tomás e hoje a gente vai iniciar uma temporada sobre bebê. A temporada do Alemanha Cast, o Babycast. Isso, o Alemanha Cast cresceu, agora a gente tem um Babycast. Olha só. E a gente vai estar fazendo uma série de programas, porém eu só quero deixar bem claro que a gente vai estar falando sobre a nossa experiência. Pode ser que outras pessoas que moram na Alemanha tenham uma experiência totalmente diferente. Então, vamos fazer a temporada aí do Babycast. Hoje a gente vai falar sobre o pré-natal, como foi o nosso pré-natal aí. E para isso, obviamente, estou eu aqui, o Tomás, e a Fernanda, né, Fernanda? Se apresenta pra galera, pra quem não te conhece aí, Fernanda. Olá, pessoal, eu sou a Fernanda. E agora, o Alemanha Cast tem um baby, isso mesmo. A gente tem um Babycast que está com 3 meses e logo, logo ele vai estar falando o quê, Tomás? Hallo, Leute! Hallo, Leute! Só avisando o pessoal aí que, no caso, é a experiência nossa, né? Foi o que a gente passou aqui da nossa gravidez, né? Pode ser que varie, né? Para cada cenário, para gravidez de risco, mais risco, menos risco. Então, no caso, é mais a nossa experiência, o que a gente passou, né? Não é a regra, né? Então, a gente quer só ilustrar para vocês aí como foi a nossa experiência, né? Então, galera, a gente fala aqui diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha. E o nosso podcast chega até vocês toda sexta-feira. A gente pede aí pra vocês seguirem a gente no Spotify, na Apple. Clica no botão seguir aí, dá 5 estrelas na Apple. Enfim, indica o podcast aí pra galera, pros seus amigos que estão interessados pela Alemanha. Ou que estão vindo para a Alemanha, ou que já moram aqui, né? Porque a gente tem programas aí que abrangem todas as áreas, né? Tanto para as pessoas que estão vindo, quanto para as pessoas que já estão aqui, né? A gente discute vários tópicos. Então eu peço aí pro pessoal seguir a gente aí no seu agregador favorito de podcast. Você já está ouvindo provavelmente no player de podcast, mas clica no botão seguir aí para você ficar por dentro quando tiver os episódios. E a gente também tem um programa de padrinhos que ajudam a gente aí financeiramente todo mês para proporcionar esse programa para vocês, né? Então, quem quiser apoiar o Alemanha Cast é só entrar no nosso site, alemanhacast.com.br/apoie, e lá você pode doar através do PicPay, do PayPal e do Catarse. E agora, a gente tem o WhatsApp do Alemanha Cast. Quem quiser mandar uma mensagem pra nós aí, pra comentar algum episódio, pra falar aí, dar uma sugestão, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pra nós. O número é DDI 49 160 9239 5641. Repetindo, 49 160 9239 5641. Não esqueça de mandar o seu nome, da onde você fala. E aí, manda mensagem também lá pra nós. Se você quiser, também pode enviar via e-mail, podcast@alemanhacast.com.br. E falando no alemanhacast.com.br, nosso site, também a gente publica bastante coisas lá. Vários posts aí sobre a Alemanha. E uma coisa que as pessoas não sabem, né? Lá no site, se você abrir o site, tem lá no canto superior direito uma lupinha. É só você clicar lá e digitar o assunto que você tem interesse. Lá você pode encontrar os episódios e tal, os posts, tudo tá lá, né? Então, porque às vezes as pessoas mandam as mensagens pra nós aí perguntando: eu queria grave um episódio sobre tal coisa. A gente já gravou, né? A gente tá quase com 100 episódios gravados já. Então a gente já falou sobre bastante coisa, né? Então sugiro aí, pessoal, entrar lá no site e procurar, né? E lá no site, até quem a gente tá gravando essa série de programas sobre a minha gestação, tem uma série de posts também sobre vários e vários benefícios e como funciona cada coisa na Alemanha referente à gravidez. Bom, então lá no site tem vários posts, lá a gente toda semana tá publicando alguma coisa. Tem até alguns posts que vão complementar esse episódio ali que a gente falou em detalhes ali, por exemplo, sobre como funciona o Kindergeld. E enfim, entra lá, toda semana tem novidades, né? Se você quiser saber, receber as novidades aí do Alemanha Cast no Telegram, é só você assinar o nosso grupo. Tem um canal lá, então toda vez que tem post a gente compartilha lá nesse canal do Telegram. Então fica fácil você receber. Mas, se você quiser falar com a gente, também tem o grupo no Stammtisch do Telegram, que é só assinar a newsletter do Alemanha Cast, você receberá o link e lá você pode conversar com a gente. Aí o pessoal tem conversado bastante aí sobre diversos assuntos relacionados à Alemanha. Agora no Corona aí que deu uma baixada, as pessoas voltaram a migrar para a Alemanha, então tem bastante gente chegando. E é legal, então se você quiser é só assinar a newsletter e entrar no grupo do Stammtisch do Alemanha Cast. Além disso, nossos episódios também estão sendo publicados no YouTube. Se você gosta de escutar podcast via YouTube, a gente está publicando lá também. Então é só procurar Alemanha Cast lá, assinar o nosso canal. E se você quiser escutar os episódios pelo YouTube, fique à vontade.
Beleza? Vamos para a pauta agora então, Fernanda? Vamos para a pauta. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Então, como vocês sabem, né, o nosso podcast cresceu, né, Fernanda? Sim, agora temos um baby, o Benício. Terceiro integrante fixo aí do Alemanha Cast, que ainda não fala, né? Mas em breve, quando ele falar, ele já vai gravar com a gente. Então, a gente tá iniciando agora a temporada do Babycast, uma série de episódios que a gente vai gravar sobre gravidez, sobre vários temas relacionados à gravidez. E hoje a gente começa pelo começo, né, Fernanda? Pré-natal, né? Pra nós aí foi tranquilo, né, Fernanda? Porque você já tinha ginecologista, né? É bom sempre já ter, porque aqui tem toda essa questão da capacidade dos médicos, né? Pra atender em determinada região, né? Por mais que eles falam que quando você está grávida, qualquer ginecologista precisa te atender. Eu tenho algumas amigas que engravidaram e não tinham ginecologista, ligando lá, falando que estavam grávidas, que precisavam de um atendimento. E mesmo assim, o atendimento foi negado porque não tinha mais capacidade. Mas comigo foi super tranquilo, eu já tinha ginecologista. Assim que eu fiz o exame de farmácia, eu liguei no ginecologista e 4 dias depois eu já estava lá para fazer os exames e realmente constatar que eu estava grávida. Mas teve uma coisa engraçada aí nessa história, né? Porque você tinha seu ginecologista que se aposentou, né? Aí você chegou lá… Sim, conta aí. Até uma história bem engraçada que aconteceu comigo, que o meu consultório de ginecologista, né? Tinha uma senhora que trabalhava lá há bastante tempo. A médica, né? A médica, aham. E eu fiquei um tempo sem ir no ginecologista, porque eu tava indo a cada 6 meses. Daí, assim que eu descobri que eu tava grávida, liguei lá, ok. Daí marcaram a consulta para uns dias depois. E eu chegando lá… Eram 2 médicas diferentes. Primeiro que quando eu cheguei, eles já pediram pra mim assinar um papel. Novamente o data enxuts, preencher os meus dados. Daí eu pensei… Que é bem típico, né? Quando você vai a primeira vez no médico, Mas né? daí eu até falei pra secretária, que eu já tinha cadastro ali. Dela assim, não, precisa. Daí quando deu o meu horário, que eu fui ser atendida, tinha uma outra médica. E ninguém tinha me avisado. Eu achei super estranho, mas por sorte as novas médicas, são 2 agora que trabalham no consultório, são super, super queridas e me atenderam super bem. Mas isso é uma coisa bem estranha que provavelmente não aconteceria no Brasil. É que aqui fica muito ponto, né? Isso. Tipo assim, o consultório é tal lugar, aí a pessoa se aposenta e entra outro no lugar, né? Geralmente eles ficam com o consultório, entre as… Mas engraçado que ninguém te falou nada, né? Não, ninguém falou nada. Daí eu lembro que eu até perguntei pra ginecologista da antiga, ela assim… Não, ela se aposentou, ela foi aproveitar a vida. Enfim, né? Foi bem engraçado, mas por sorte as que estão lá hoje são pessoas super queridas que me atenderam super, super bem durante a gestação. Tá, então vamos começar desde o início, Fernanda. Como é que foi a descoberta aí que você estava grávida? Eu descobri que estava grávida através de um teste de farmácia. Na realidade, não, né? 3, né? Porque eu não acreditava quando apareceu a listinha. Daí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3. Daí eu liguei no ginecologista pra marcar. Exame de sangue, né? Tu queria fazer o beta, exame né? de sangue, porque pra mim, sem ter o exame de sangue, eu não estava grávida. Não é confiar nesses troços de farmácia, né? Daí eu cheguei lá no consultório do ginecologista, falando que eu tinha… Não, daí a moça me atendeu, daí ela mandou fazer medir a pressão e fazer alguns outros exames de sangue que não era especificamente para ver o da gravidez. Daí eu falei pra secretária que me atendeu… Só um parênteses, a secretária, na verdade, aqui tem uma função mais abrangente, né? Ela não é só fazendo telefone, serviço de escritório. Ela tira sangue, ela faz exame, ela faz um monte de coisa, né? Então, por isso que é a secretária. É assistente do médico, vamos chamar ela de assistente do médico, pode ser? Sim. E daí eu sentei lá na salinha, ela começou a tirar o sangue, daí eu falei assim, eu não tenho certeza se eu tô grávida. Daí ela olhou pra mim, mas você não fez teste de farmácia? Daí eu falei, fiz. Dela assim, então você tá grávida? Dela assim, como você não vai estar se deu no teste de farmácia? Daí eu falei, mas eu vou fazer exame de sangue? Ela disse, não tem nenhuma necessidade, você fez de farmácia, não tem teste de sangue. E foi confiado 100% no meu teste de farmácia. E por sorte, no primeiro dia que eu fui, eles chamaram a gente pra fazer um ultrassom. E no ultrassom eu vi um pinguinho lá. Uma manchinha. Isso. Daí a médica, antes de fazer a ultrassom, a médica já me explicou que provavelmente a probabilidade de não ver nada era bem grande, porque Sim. eu tava só de 5 semanas.
que era bem recente. Ela disse que provavelmente eu não ia conseguir ver nada, que não era pra mim ficar com medo, não sei o quê. Mas por sorte eu vi, porque, Tomás, se eu não tivesse visto… Meu Deus, né? Mas antes disso, tivemos um outro problema, né? Essa aí chegou, vou fazer o teste. Aí fez o teste, né? Pega a urina e coloca o papelzinho dentro. Só que a bonitona aí não leu as instruções do troço. E não sai na hora, ele demora uns minutinhos até ficar acordado. Não tô grávida, alarme falso. E depois de… uma meia hora, né? Não sei se foi tanto tempo, acho que Daí eu não. fui lá ver o teste de farmácia e tinha uma lista. Daí eu pensei, o que é isso? Daí eu fui ler o manual de instruções, daí eu falei pro Tomás que tava errado. Provavelmente era a linha de evaporação. Falhada, né? Claro. Que não poderia ser o meu teste. Como é que eu ia estar grávida? O teu teste tá aí agora chorando aí, mamãe. Mas uma dica, meninas. Quem estiver grávida fazer teste de farmácia, fica segurando lá até não fica esperando. Leia o manual de instrução. Como qualquer coisa na vida, antes de você usar, você tem que ler como funciona. Bom, não é sair usando. Não é… Eu indico sempre ler o manual de instruções. Enfim, esses exames aí que foram feitos foi hepatite, sífilis, AIDS, esses padrões aí, eu acho, né? Isso, e daí nesse mesmo dia, eles tiraram sangue para esses exames e eles perguntaram se eu gostaria de fazer alguns exames extras que o plano de saúde não cobria. Daí eu fiz esses exames extras. Daí tem alguns exames extras que eles perguntam se você quer fazer. Um exemplo, o exame de toxoplasmose, que é obrigatório no Brasil, aqui não é. Se você quiser, você tem que pagar um valor extra. Eu acho que foram 4 exames a mais que eu fiz, de catapora, outros exames lá, daí eu acabei pagando e já fiquei com esses exames. E até uma coisa bem interessante, que no dia que você faz esses exames também, ele já vê o teu fator sanguíneo. Um exemplo, o meu é O negativo e desde o primeiro… O do Tomás é positivo. Desde o primeiro dia já, eles colocaram no meu Mutapasse que o meu sangue é O negativo e com uma canetinha Lumicolor para sempre, quando qualquer pessoa que me atender, ver que o meu sangue é negativo, porque pode dar alguns problemas que eu… Mas o Mutapasse não chegou nesse dia, né? Você Não, saiu não. decepcionada do consultório. Isso, eu fui animada pensando que ia receber, mas enfim, não recebi. Fernando, o que é o Mutapasse? O Mutapasse é… Eu nunca tive filho no Brasil, né? Nunca tinha engravidado, mas enfim, eu fiquei sabendo que no Brasil existe algo parecido. É uma carteirinha que lá consta todos os dados da gravidez, quantos ultrassom você fez, exames exames resumão, de né? sangue. E até uma coisa interessante que até no Mutapasse tem espaço para outros filhos que você vai ter. Mas a Fernanda, eu queria ter o Mutapasse. E chegou lá e não tinha ainda, né? Daí Daqui a pouco a gente vai falar quando ele chega, né? Mas enfim. Enfim, aí só explicando porque esses exames aí que a Fernanda falou, esses adicionais, não são cobertos pelo plano de saúde, né? Então, basicamente ele tem algumas doenças, alguns problemas que são os mais comuns, vamos dizer assim, que são cobertos aí pelo plano de saúde, então tem esses adicionais. Se você quiser fazer, aí você pode pagar extra, né? E eu sempre também, a minha gravidez aqui, eu sempre vi o calendário do Brasil das vacinas, de exames que eram feitos lá. Eu sempre pedi pra fazer aqui também. Daí alguns, como o plano não cobria, a gente acabou pagando. Mas o valor também não é alto, é 10 euros, sei lá, depende do exame de sangue, assim, não é um valor que é caro. E o legal é que nessa primeira consulta eles deram também alguns panfletos, alguns papéis com informações aí sobre a gravidez como um todo, né? Inclusive esses exames extras tem no caderninho lá que eles deram, tem várias informações lá. E aí você pode ir lendo conforme a semana que você está e consegue saber aí o que daria pra fazer a mais também, que talvez não estaria coberto ali pelo plano de saúde. Então é bem legal, assim, eu achei bem completo essas informações que eles deram pra nós. E até quando eles tem um livrinho aqui que consta todos os exames, a secretária até deixou todas as folhas dos exames que ela falou que o plano não cobria, só que ela achava que era necessário eu fazer, ela deixou a folha dobradinha e pediu pra mim ler em casa, porque daí na próxima vez eles fariam esses exames se eu quisesse. Enfim, e aí então foi essa mais ou menos o que rolou aí na primeira consulta, né? E aí o padrão, quando a gravidez não é de risco, são consultas a cada 4 semanas, né? E aí depois, mais pra frente, quando a gravidez vai evoluindo ali na semana 30 em diante, aí cada 2 semanas e depois… Eu acho que toda semana vai, né? No final, a cada 2 dias. E aí foi mais ou menos isso que rolou. Depois da primeira consulta,
eles agendaram a minha consulta daqui a 2 semanas pra eles ouvirem o coração do neném. Daí, em 2 semanas depois eu fui, daí eu consegui ouvir o coraçãozinho do neném. E daí, nessa, eles tinham marcado pra 4 semanas. Porém, nesse intervalo, eu tive um sangramento que eu acabei tendo que ir pro hospital. Daí, no hospital, eles mandaram ir no consultório. E daí, eles me atenderam na próxima semana. E depois dessa próxima semana, fui a cada 4 semanas. Sim. Mas como teve isso no início, esse negócio do sangramento, eu acabei indo mais vezes do que o normal. Enfim, daí depois teve a consulta ali com 12 semanas, né? Que aí finalmente você recebeu o que você esperava, né? Isso, quando eu fui atendida, a médica já me deu um mutapasse, ela abriu ele, me explicou detalhadamente que lá ia ter todos os exames. E quando eu abri, já tinha todos os exames de sangue que eu já tinha feito, o resultado. E ela disse que a partir daquela data, qualquer exame que fosse feito em mim era anotado lá. Até interessante, toda consulta eles fazem exame de urina, eles medem o peso e a pressão, e esses valores vão todos para o mutapasse. Legal. Então, a gente até acabou não falando ali antes, mas todos os exames, 100% das coisas, até então, no caso, a gente foi feito no próprio consultório, né? Não teve que ir num laboratório, tirar sangue e tal, fazer exame de urina. É tudo feito lá no próprio consultório, né? Então, isso fica bem prático, né? Você vai num lugar lá, fica lá, demora um pouquinho, mas dá tudo certo, né? Sim, sim. Nessa segunda consulta também, na realidade, eu acho que eu estava de 11 semanas. Eu não cheguei até 12, porque eu tinha dado 4 semanas. A médica conversou comigo se eu gostaria de fazer aquele exame da… Translucência nucal? Isso mesmo, Tomás. Não consigo mais falar essa palavra. Ela perguntou se eu gostaria de fazer, disse que o plano de saúde não cobria. Ela até me indicou onde fazia. E nesse dia mesmo, daí eu perguntei pra ela se eu podia ver o sexo do bebê. E ela disse que na Alemanha existe uma lei que somente com 12 semanas completas, quando eu começar 12 semanas e 6 dias, quando der 13 semanas, ponto 0, daí eles poderiam falar o sexo do bebê. É porque na Alemanha o aborto é permitido até a semana 12. E aí eles acabam não falando o sexo, porque tem culturas que é melhor ter filho de um sexo ou do outro, né? Acho que geralmente masculino, meninos. E aí eles acabam não falando, né, o sexo antes, né? Inclusive tem um post no Alemanha Cast sobre aborto. Se alguém quiser ler, dá uma acessada no nosso site, dá uma olhada lá. Então, por isso que fica esse negócio aí, né? Isso. É meio estranho, né? Mas, enfim, é a regra deles. Né? Daí ela falou, ela deu até o papel pra mim do lugar que ela indicaria fazer. E ela disse pra mim O aborto ou o exame? O exame. E ela disse pra mim que daí eu perguntei do sexo do bebê. Ela disse que quando eu fizesse esse exame, eu pagaria um valor extra, acho que foi 30 euros. E daí eles já fariam o exame também pra saber o sexo do bebê, se era menino ou menina. Esse exame é coberto, é padrão no Brasil, né? Ou não? Isso, é padrão. Aqui, não do não. sexo do bebê, né? Mas o isso. da nuca lá sim, né? E aqui teve que ser pago à parte, né? Entendi. Enfim, ela disse que o plano de saúde só cobre esse exame. Um exemplo, se teve algum caso já de síndrome de Down na família ou de alguma doença genética. Daí a gente acabou, no caso, agendando, né? Daí a gente pagou o exame e pagou também pra saber o sexo do bebê. E até é interessante que eu fiz isso mais ou menos no final do ano. O exame veio com resultado na próxima consulta que eu fui. Eu acho que eu fui com 12 semanas. E daí eu perguntei o sexo do bebê. Ela não me falou, a médica. Ela disse que eu só poderia saber quando eu estivesse na 13ª semana. E como era final do ano… Cara, chatos, até cara. eles foram super, super queridos comigo. A secretária pegou o meu telefone e ela me ligou no dia… Acho que foi dia 31 de dezembro pra falar. Daí ela disse assim… Foi no Natal ou não foi no Ano Novo? Foi no Natal. Foi no Natal. Foi tipo dia 24 de dezembro, alguma coisa assim. Daí ela ligou pra falar o resultado. E eu não falei pro Tomás. Daí a gente depois fez uma revelação pros nossos familiares. Enfim. Online. Alô, hoje eu vou te ensinar a expressar um desejo em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão você aprende do básico ao avançado em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas para que você possa assistir quando for melhor para você. E como é que a gente expressa um desejo em alemão? Você vai usar a estrutura Ich möchte. Vamos lá. Ich, repete comigo. Ich möchte. Esse möchte você vai falar com a boca fazendo O, mas falando E. Möchte.
Ich möchte significa eu gostaria. E aí você pode completar com aquilo que você gostaria. Ich möchte ein Bier. Eu gostaria de uma cerveja. Ich möchte ein Bier. Ou eu gostaria de uma sopa. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Ou um café. Ich möchte einen Kaffee. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, então com isso a gente encerrou o primeiro trimestre e pulamos para o segundo, né? Então esse exame aí que a Fernanda comentou foi feito, teoricamente, entre, né? Eu sempre me confundo, porque começa a semana 0 e tal, mas enfim. Então o exame foi feito aí, deu tudo certo, né? Não teve nenhum probleminha. E eu não pude participar, né, desse exame. Na verdade, eu até então fui na primeira consulta. Quando ele viu o pingo. Quando eu vi o ponto na ultrassom. Ele conseguiu ir porque isso foi lá em outubro. Em novembro fechou tudo. O corona tava menos pior. E aí, depois eu não consegui ir. Até pra deixar bem claro pras pessoas, eu fui em todas as consultas sozinha. Apesar da dificuldade do alemão, a médica sempre foi super, super querida comigo. Ela perguntava se eu tava entendendo, falava de uma linguagem mais fácil. E até fazendo esses exames, eu descobri a quantidade de palavra latina que tem. Porque existem palavras em latim e em alemão, mas ela sempre usava uma palavra que eu pudesse entender o que ela estava falando. Porque ela falava em alemão, daí eu não estava entendendo, daí ela mudava. Eu acho que essa palavra tem em latim. E daí ela falava, daí eu conseguia entender, porque é super parecido com o português. Facilita bastante, né? Sim. Isso eles foram bem queridos, assim, sabe? Ela sempre, no final, perguntava se eu tinha entendido tudo, se eu tinha alguma dúvida. Eu tive bastante sorte com a médica que eu encontrei. Até o próprio pré-natal, né? É pré-natale em alemão, né? Então tem sempre a versão mais parecida com a nossa, né? E aí, depois disso, teve mais uma consulta, né? Logo em seguida, né, Fernanda? A partir de quando eu entrei na 12ª semana, assim que eu tive uma consulta, eu fiz o primeiro ultrassom. Aqui na Alemanha, o plano de saúde cobre até 3 ultrassons, normalmente. Eu fiz mais, alguns que eu fiz eu precisei pagar, mas normalmente o plano de saúde não cobre. Eles até perguntam, você tem uma consulta. Hoje você não tem, se você quiser pagar, você paga o valor, era 40 euros. E a Fernanda é louca do ultrassom, né? Então fez todos. Como eu vou fazer um pré-natal sem fazer ultrassom? Enfim. E daí nesse ultrassom a médica ela viu como tava o neném, foi um ultrassom grande, tipo, se tava a formação dos bracinhos, perninhas. Fêmur, não sei o quê. Isso. Comprimento da cabeça, circunferência da cabeça. Isso, lá, a mamãe perímetro, sempre chorava em cada ultrassom. Enfim. E o papai só assistia vídeos, né? Porque ela não deixava... No começo ela nem deixava gravar, né? Não. Aí depois insistiu, daí ela deixava filmar. Então pelo menos eu vi a fotinha e a filmagem. Isso, daí ela fez ultrassom, não sei o quê. Se tava tudo certo. Como eu falei no bloco anterior, nessa consulta, ela falou pra mim se eu gostaria de fazer aquele exame. E a gente acabou pagando pra fazer o exame já pra ver o sexo do neném. Que foi nesse da translucência nucal, que daí tu pagou a mais pra ver o sexo do menino, no caso. Isso. Que a gente já sabia que era menino, né? Mas enfim. A gente tinha praticamente certeza. Estatisticamente, a gente sabia que ia ser menino. E eu sempre falava pra médica, porque eu achava que era um menino. Daí quando ela me ligou, ela assim, eu acho que você acertou. Daí eu falei, eu já tinha certeza que era um menino. E nesse exame também, eu vou na consulta mesmo se fosse uma consulta que tivesse acontecido alguma coisa. Chegou no consultório, a primeira coisa que eles fazem é te dar um copinho pra fazer o exame de urina. Fazia o exame de urina, controlava o peso, a pressão. O exame de urina, peso e pressão cada vez que eu iria no ginecologista. Legal. No segundo trimestre também, eu acho que é da semana 19 até a 22, também é feito um ultrassom no consultório para ver novamente o neném, um ultrassom completo, ver os orguinhos se estão funcionando, o pulmão, o coração, enfim. E nesse dia também a médica perguntou se eu gostaria de pagar para fazer um exame extra que também no Brasil é feito. Tipo, pra ver se tem alguma malformação no neném, um exame bem completo. Eu também acabei pagando extra e fazendo esse exame, porque no consultório ele não era tão completo. E daí, até uma coisa bem engraçada que aconteceu comigo. Eu marquei esse exame no mesmo lugar que eu tinha feito da outra vez. Na outra vez eu fui super bem atendida. E nessa vez eles perderam a paciência comigo, porque o Benício sempre foi um bebê muito agitado, muito. Ele não parava, ele mexia o dia inteiro e à noite também.
E daí, quando eu fui fazer ultrassom, a médica tinha que medir a perninha dele, as coisas. E ele não parava. Daí ela começou a perder a paciência. Ela falou assim, conversa com ele. Manda ele ficar quieto. Claro, vou mandar um feto ficar quieto. Sim. Nossa, daí eu não sabia o que fazer. Enfim, daí ela até mandou eu sair do consultório. E ir lá tomar um café, descansar. Não Caminhar, café, né? caminhar na rua, né? Ficar um pouco descansada. Pra ver se o menino não ficava agitado. Final da história, não adiantou muito. Eu voltei acho que meia hora depois lá. O Tomás estava comigo. Do lado de fora, né? Isso, do lado de fora. Eu voltei meia hora depois lá e o Benício não deixou ela ver ainda. Ela disse que ia terminar assim. E era pra falar pra minha ginecologista que ela não tinha conseguido medir. Foi a perninha dele, eu acho. Alguma coisa assim que ela não tinha conseguido ver e era pra ela ver. Tentar de novo. Isso, tentar de novo, porque lá, infelizmente, ela não conseguiu. Que doida, né? Vai pedir pro menino ficar quieto, né, cara? Sim, Não eu faz pensei, sentido. gente, enfim. Enfim, mas no final deu tudo certo, né? Daí, quando eu voltei no ginecologista, eu acho que foi na semana 24, a ginecologista também falou pra mim… Não, desculpa, nessa consulta anterior, a semana 24, a médica falou pra mim que na próxima consulta eu iria fazer um exame de diabetes. E ela até perguntou pra mim, tem um exame que é o normal… E tem um que você paga um valor, acho que é de 20 euros, que ele é um pouquinho mais completo. Um você fica 1 hora, e se você quiser ficar 2 horas, você paga esse valor. E daí eles tiram sangue mais vezes. Que foi o que eu paguei extra o valor. E chegando lá na semana 24, saí de casa super tranquila, pensando, vou fazer um exame de diabetes. Que estranho, eu nunca tinha feito, né? Eu só tinha feito de intolerância à lactose, mas pra mim foi super tranquilo. Até as pessoas falavam que o exame é horrível, que o líquido é horrível. Eu até falei pro Tomás, gente, eu não achei. Fiz o exame, saí do consultório completo. Nesse dia também eles fizeram o exame de sangue pra ver ferro, enfim. Vim pra casa… O exame não foi horrível foi o resultado, né? Um dia depois, eles me ligam do consultório pra falar que o meu exame tinha dado alterado. Daí eu perguntei qual exame. Eles falaram os dois, o de ferro e o de diabetes. Daí eu falei, como assim? Daí eu falei, eu nunca tive nenhum problema. Daí nesse dia, a secretária já falou pra mim ligar pra um centro de diabetes. Eles mandaram um Bavarian e veio pelo correio. É uma Isso, nesse mesmo dia chegou, né? foi super rápido. No outro dia chegou pra mim ir no centro de diabetes, pra mim ser tratada, pois eu estava diagnosticada como diabetes gestacional. Que beleza. Uma coisa que jamais passou pela minha cabeça. E na minha gravidez eu sempre cuidei muito. Eu nunca comi muito doce, sempre comia bastante fruta. Até, por incrível que pareça, eu não imaginava que fruta dava… Tanto… É que você tava comendo fruta demais, eu acho. eu acho que era demais. Enfim. Mas enfim. Daí eu marquei a consulta no centro de diabetes. E quando eu cheguei lá, eles viram o exame de diabetes. Já me deram uma maquininha pra fazer medir, o controle em casa, pra fazer né? o controle. Daí eles falaram para mim cuidar um pouco da alimentação, me explicaram sobre os alimentos que alteravam e falaram para mim voltar em 2 semanas. E daí eu tinha que fazer 3 vezes por dia, de manhã, quando eu acordava em jejum, depois do café, depois do almoço e depois da janta, medir a minha diabetes para ver como que estava. Eu fiz isso durante 2 semanas, daí eu voltei no consultório, no centro de diabetes, e eles falaram para mim que… Na verdade, só de manhã tava ruim, né? Isso, sempre de manhã tava alterado. Os outros horários estavam ok, porque eu sempre cuidei muito. Eu morria de medo de acontecer alguma coisa, enfim. E daí, nesse dia, eles até me encaminharam para um curso que existe aqui na Alemanha, que é super legal, para pessoas que têm diabetes, para fazer… Dá dicas, né? Dá explicar dicas, como é que explicar como funciona, alimentos, quantidades enfim. pode comer e tudo mais. E daí eles mandaram eu voltar a cada 2 semanas. Eu tinha que ir ali no centro levar o meu aparelhinho de diabetes para eles verem como estava os meus índices. E só de manhã estava alterado. E a médica disse que isso normalmente é comum acontecer, de manhã tá sempre alterado. E como os outros horários estavam sempre bons, eles mandavam ir só a cada 4 semanas. E eles também mandavam, sempre queriam ver o mutapasse para ver o histórico de como que estava o crescimento do Benício. Se ele estava crescendo demais e tal, né? O percentil dele sempre estava maior. Mas ele nasceu grande já. Né? Mas enfim, daí depois de noite você deu uma ajeitada na alimentação, aí de manhã às vezes dava certo, né? Não precisou tomar insulina, eu falei com uma né? nutricionista, ela me ajudou na alimentação. Eu fiz algumas alterações e eu consegui controlar somente com a comida. Não precisei tomar insulina. É muito bom, né?
E aí, nessa época, mais ou menos, tu tomou vacina de gripe também, né? Também. Isso foi quando a médica perguntou se eu gostaria de tomar a vacina. Daí eu falei que sim. E ela me deu a vacina de gripe no consultório. E eu falei que eu sempre tomei no Brasil e não tive nenhuma reação. E foi mais ou menos isso o segundo trimestre, né? Foi bem tranquilo também, não tive nenhum problema. Eu não ganhei muito peso, a gravidez foi bem tranquilo. O único problema... A diabetes ajudou tu não ganhar peso também, né? O único problema que eu tive foi diabetes, só que eu consegui controlar com a alimentação e não teve nada assim sério que causou pro neném, graças a Deus. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então, terceiro e último trimestre, Fernanda, o que aconteceu nessa fase da gravidez aí? No terceiro trimestre, também na consulta que eu fui, é feito o terceiro ultrassom. Nesse ultrassom também, ela é um ultrassom que é um pouquinho mais demorado também. Ela também mede o neném para ver se o tamanho está proporcional à idade gestacional, ver todos os órgãos, o coração. É um exame bem completo também. Esse eu tava liberado pra entrar, né? Foi esse que eu fui, não? Não. Teve um bem no finalzinho que eu fui. Não, foi bem no final. Ok. Esse você não viu. Porque... viu sim. Você viu o terceiro ultrassom. Eles Porque deixaram o você corona entrar. melhorou, daí eu pude entrar, né? E até uma coisa interessante que daí nesse consultório que eu vou, acho que foi a partir de... Ainda tinha corona, ainda estava liberado, mas eles começaram a deixar os pais entrar em ultrassom. Porque o consultório também, na época, eles não estavam atendendo exames ginecológicos normais, né? Era só grávidas, né, que eles estavam atendendo, né? Que era prioritário, né? Sim. E aí, talvez por isso tinha menos gente lá que eu pude entrar também, né? Isso, nessa consulta também eles fizeram exame de... A partir, no terceiro trimestre, era exame de hepatite B. E eles também dão uma vacina aqui que é... Esqueci o nome. Coqueluche? De coqueluche, isso mesmo. E até eu tomei a vacina e a médica falou que indicava para o Tomás tomar também, porque ela disse que pode ele acontecer e passar pro bebê. Daí eu tomei no próprio consultório, o Tomás agendou no médico de família e tomou a vacina daí. Foi uma confusão, na verdade, porque eu liguei lá falando que queria tomar vacina de coqueluche. E aí, no dia que eu cheguei, eles só estavam dando vacina de corona lá na galera, lembra? Sim. E aí, eles ficaram tudo perdidos. Mas tu não vai tomar de corona? Eu falei, não, já tomei de corona. Não sei o que. Foi. Até que conseguiram achar lá um frasquinho no canto da geladeira pra me dar. Sim. E também, a partir do terceiro trimestre, a gente começa a fazer um exame que é chamado CTG. Não é o Clube de Tradição Gaúcha, não, né? Que é pra ouvir os batimentos cardíacos. Ouvir um vaneirão. Os batimentos cardíacos do bebê e ver também as contrações da mãe. Daí, cada vez que eu ia no consultório, eu chegava lá, ficava meia hora com a cinta na minha barriga pra ouvir o coraçãozinho do Benício e ver como é que estavam as contrações. Só pra fazer um comentário, nada a ver. Seria o Goethe-Institut, o CTG? Tipo, a versão alemã do CTG mundial pra levar a tradição alemã pro mundo? Pode ser, né? Fica a pergunta no ar aí pros seguidores. Volta pro tópico. E daí, eles fizeram... Daí também vê as contrações, né? Vê os batimentos e as contrações aí dali. Agora, toda vez que tu ia, tinha esse controle aí, né? Isso, eu tinha esse controle. E eu já comecei, eu acho que na semana 26, 27, com bastante contrações. A minha barriga vivia dura, muito dura. E a médica já viu ali que eu estava com contrações. E ela acabou vendo também no ultrassom que o meu bebê era um pouquinho maior do que a média. Ela já tinha falado pra mim que eu teria um bebê bem grande. E contrações. Eu acabei precisando ir para o hospital antes da próxima consulta, porque eu tinha muitas contrações. Quando eu cheguei no hospital, eu acho que eu tava de 34 semanas. Isso. Eu tava com 34 semanas. Com 32 semanas eu fui na minha médica, eu tava com muitas contrações e ela já falou pra mim, não era mais pra caminhar, era pra ficar fazendo repouso, ficar em casa. Verdade. Porque era muito cedo pro neném nascer. Porque eu sempre caminhei todos os dias durante a minha gestação. E daí eu fiquei em casa, cuidei essas semanas. E na 34ª semana, eu lembro que era um domingo, eu comecei com muita contração. Bastante. Eu achei que o Benício ia nascer. Daí eu acabei indo pro hospital. É verdade. Nesse dia eu fui muito mal atendida no hospital.
porque eu não consegui. Eu fiquei nervosa porque eu achei que o neném ia nascer. E quando eles foram fazer ultrassom, a médica tinha uma médica que tinha me atendido, era uma médica estrangeira, ela me atendeu super bem. Só que ela viu o tamanho do meu filho, ela falou que eu não podia estar de 34 semanas, que o tamanho dele era de 38, 39. Daí chamaram mais 2 médicos para ver ultrassom e eu lá, sozinha, porque o Tomás não pôde entrar. E daí veio uma médica alemã e foi fazer ultrassom. Daí eu tava sentindo uma dor de um lado. E eu falei pra médica que eu tava com dor desse lado. Só que lado em alemão é Zeit. E ela entendeu Zeit, enfim, que é tempo. Desde, enfim. E ela falou assim, ela me corrigiu o alemão. Ela falou que eu tava falando errado, que não era, aquela palavra não era correta, sabe? E a médica que me atendeu primeiro, ela começou a falar, não, ela tá com dor aqui, enfim. Mas a moça a médica me atendeu super, super mal. Daí eu falei pro Tomás, nossa, que arrependimento de vir aqui. Enfim, nesse dia no hospital, eles me deram um papel. Na verdade, eu acho que não foi tanto tempo de diferença. Eu acho que foi na mesma semana, viu? Pelo que eu lembro. Tipo assim, tu foi no médico na quarta e no domingo tu foi. Aí deu uma diferença de peso gigante entre o que a médica tinha feito no consultório e o que eles fizeram no hospital, assim. Isso, a médica no consultório tinha falado que ele tava com 2.800 e no hospital tava com 3.500 já. Tipo, uma coisa absurda. Que era um absurdo. Daí nesse dia no hospital eles fizeram um termin pra mim na próxima semana fazer um novo ultrassom, na outra sexta-feira. Na outra sexta-feira eu fui pro hospital, também o Tomás não pôde entrar. E o médico que fez o ultrassom, ele também falou... Ele falou, nossa, o teu bebê é muito grande. Tu tem certeza que tá certo? Ele pegou minha mutapasse, daí ele ligou pro outro médico, enfim. E nesse dia, quando eu estava de 36 semanas, ele me deu um papel e marcou pra mim fazer a indução em 2 semanas. Se eu tivesse dor, qualquer coisa, eu voltaria no hospital. Mas quando eu tivesse com 37 semanas e 6 dias, era pra mim ir pro hospital. Ele até falou, já traz a tua mala, tudo, porque você vai ser internada pra fazer. E até uma coisa bem interessante, que a gente tem... Eu sempre ouvi falar que aqui na Alemanha não existe a cultura de cesárea. E os 2 médicos que me atenderam perguntaram, você quer fazer parto normal ou cesárea? Os 2 me perguntaram isso, eu até achei estranho. Daí eu até falei pro Tomás, por que eles estão me perguntando se eu quero fazer cesárea? Daí eu perguntei pro médico, ele disse, você quer parto normal ou cesárea? Daí eu falei, parto normal. Daí ele me deu o papel e disse que eu ia fazer indução, que é... Eles aplicam alguns medicamentos em mim para ativar contrações pro neném nascer. E uma semana depois, eu acho que foi 2 semanas depois, estava eu e o Tomás... Falamos pra nossa família que a gente ia pro hospital pra ter o neném. Muito feliz. Feliz, né? E chegando lá, eles falaram que não tinha vaga na maternidade e me mandaram pra casa. Ah, isso é bizarro, né? A gente chegou no sábado de manhã, daí teve que voltar na segunda, daí né? a gente voltou na segunda. Mas, Enfim, essa parte do parto a gente vai gravar Isso, a gente vai gravar... próximo episódio aí do Babycast, será isso? Mas foi mais ou menos o que aconteceu, né? A gente tá tudo animado pra ir lá, enfim. Daí até foi meio, né? Tá tudo a cabeça voltada aqui a começar já o processo e no final teve que esperar mais uns 2 dias, né? E até é interessante que nesse intervalo, antes de eu ir pro hospital pra ganhar o neném, eu tinha nessa consulta, antes de ser internada no hospital, eu tinha uma consulta com a minha ginecologista. Daí eu fui lá, ela fez um ultrassom novamente pra ver o tamanho do neném. Ela me deu um mutapasse, já riscou o mutapasse, que era a última consulta, me deu um Bavaiso. E a gente precisa levar esse papel no hospital quando você é internada. Daí ela disse que daqui a 8 semanas depois do parto eu vejo você aqui. Porque não é só pra explicar, não tem a médica só faz o acompanhamento da gestação, no caso, né? Ela não participa do nascimento, nada, né? Então isso é bem diferente, né? É bem diferente do Brasil, porque a gente acaba criando confiança no médico que te atende. E quando você chega no hospital, é o médico que está de plantão que vai te atender. Não tem nem como a gente pagar um valor extra que faz no Brasil para o médico ir lá fazer o teu parto, não. É o médico que está de plantão no dia, vai acabar fazendo a sua cesárea. E quando é parto normal... São as rebames que estão no hospital que fazem. As doulas, no caso. Isso. Então, na verdade, ali só adicionando aí um tópico. No episódio 70 do Alemanha Cast, a gente falou sobre ginecologista. Então, as meninas contaram aí um pouquinho como essas diferenças, essa questão toda também delas não participarem, né, do parto. Também a gente falou um pouco mais em detalhes. Então, quem quiser escutar lá, episódio 70. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Bom, teve algumas coisinhas aí que também as pessoas têm que considerar durante o pré-natal, né? Que não faz parte direto do atendimento em si, mas que tem que ser levado em consideração. Uma delas, a principal, talvez, é onde o bebê vai nascer, né? Porque aqui na Alemanha você tem algumas opções, né? Dá pra ter o parto em casa, dá pra ir numa casa de parto ou no hospital, né? Então, durante essa fase aí de gestação, é bom você já, desde o início ali, eu não sei se tem data limite, talvez algum hospital, uma região que tem uma demanda maior, você tenha que fazer o registro, mais ou menos, dizendo quando você vai ter o bebê, no hospital, por exemplo. Mas é bom já pesquisando, né? Conversar com quem já teve, pesquisar na internet e tudo mais, né, Fernanda? Sim, eu nunca quis ter o bebê em casa ou em casa de parto, sempre foi opção hospital. A gente acabou escolhendo um hospital perto da nossa casa, infelizmente. Mas isso isso é pro próximo episódio que eu vou contar pra vocês. E nesse hospital que a gente escolheu, não precisa fazer registro, nada. Só que aí tu chega lá, não tem vaga. Isso, é só chegar lá que eles vão te atender daí. Existem vários hospitais até aqui em Stuttgart que você tem que agendar, falar que você vai ter o neném lá, pra eles estarem preparados pra você receber o bebê. Eu já li vários relatos de pessoas que estiveram em casa de parto ou parto domiciliar, também é super seguro aqui na Alemanha, tem muitas e muitas mulheres que fazem. E eu acho que isso é uma coisa a ser considerada já no início da gestação. Pesquisar bastante, eu acho que informação é o principal. No nosso caso ficou um pouco prejudicado por conta do corona, não teve visitação nos lugares, né? Porque normalmente você pode ir lá no hospital, agenda um horário lá, e você vai lá e conhece o hospital, vê como é que são as instalações, conversa com o pessoal lá. E aí pra te dar um pouco mais de segurança, né? Mas no nosso caso aí, por causa do corona, a gente não teve essa opção. No entanto, o hospital gravou alguns vídeos, né? No próprio site deles, fizeram um tour virtual mesmo, né? No hospital, então dá pra ter uma noção ali pelo vídeo, né? Mas a gente escolheu o hospital, meio que foi rápido escolher, porque era onde a Fernanda teve o problema de saúde ali ano passado, em 2020. E a Fernanda fez a cirurgia nesse hospital, então também tem maternidade lá. A gente acabou escolhendo esse mesmo hospital, né? A gente detalhou um pouco sobre isso no episódio 50 do Alemanha Cash, então quem quiser saber o que aconteceu na época, tá lá. Então, por isso a gente tava meio, vamos lá, né? A gente já conhece, então vai lá mesmo, né? Então essa foi a questão, né? Outra coisa que o plano de saúde também cobra aqui na Alemanha, quando você tá grávida, você pode ter uma doula, que aqui é chamada de Hebamme. Não é a mesma coisa, porque aqui elas fazem uma especialização a mais pra te acompanhar durante a gravidez e pós-parto. Só que Ou tem umas que acompanham o parto, né? Isso. Então, só que sim, se eu a gente puder, vai gravar um Alemanha Cash sobre isso também. Se eu puder dar uma dica pras mamães de plantão, as gestantes, assim que você descobriu que tá grávida, com 4 semanas, já começa a procurar. Porque é bem difícil. Elas normalmente não tem muitas, elas têm agenda lotada. Eu mesma enviei, acho que uns 20 e-mails. E eu consegui uma somente pro pós-parto, que me ajudou, entre aspas, né? Porque ela veio mais pra olhar o neném. Os atendimentos eram super rápidos. Ela veio aqui em casa. Só que eu acho que pros pais de primeira viagem, pra ter uma segurança. É bom, é importante. Porque a gente sempre fica pensando que, será que isso é normal? Será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tô fazendo isso errado? E ela vem e olha a criança, e eu e o Tomás até chegamos à conclusão que elas também vêm até pra olhar a casa, porque eles ficam observando como os pais tratam o neném. E ela tem um relatório também que ela precisa preencher. A questão do peso, tá ganhando peso, Isso. não tá, ela ensina a dar banho, dá uma dica ou outra em relação à amamentação e tal. A gente não teve o auxílio dela durante a gestação, né? Que também tem a opção de fazer com a própria Hebamme, que no caso não precisa ir tanto no ginecologista, né? Eu não sei em detalhes, a gente tem que gravar uma Alemanha Cash sobre isso, mas a gente só teve no pós, né? Ela veio aqui, ficava aí 10 minutos, 15 minutos e ia embora, né? Isso. Mas até perguntei pra ela, né, se dava muito trabalho em outros lugares. Ela falou, não, tem família que precisa dar bastante trabalho e tal. Então, é bom ter, né? Pra você, principalmente na primeira gestação, eu acho, porque te dá uma segurança. Isso, e procurem, tá? Na hora, descobriu que tá grávida, já procura na internet. Existem até alguns sites de busca de Hebamme. Digitem lá e procurem, mandem e-mail, façam um textinho falando sobre a sua gestação, quantas semanas que tá grávida. Daí ela vai entrar em contato com você falando se tem vaga ou não. Enfim, e aí uma pergunta até que veio várias vezes aí no Alemanha Cash pedindo indicação da nossa, né? Mas na verdade elas trabalham por área, né? Então, por exemplo, se você mora numa cidade, num bairro de Stuttgart, talvez ela não atenda no outro bairro, né? Então vai depender. Então é melhor procurar nos sites aí. Procura no Google aí que você acha. Mas em breve a gente terá um Alemanha Cash exclusivo sobre o tema. Fora isso, tem o pediatra também, né, Fernanda? Sim, o pediatra também. É bem importante você já procurar um pediatra antes. Porque no dia que o Benício ganhou alta no hospital,
eles já perguntaram qual que era o nome do meu pediatra e já anotaram na carteirinha dele, no cadastro dele. A minha ginecologista também já tinha falado que quando eu for internada, já tem que saber quem é o pediatra do neném. Pra gente aqui foi super fácil, a gente mora numa Dorf, numa cidade pequena. O Tomás ligou, só existe um Kinderarzt aqui. O Tomás ligou e eles foram super, super queridos, falaram que atende todas as crianças que nasceram aqui. E daí ele perguntou se precisava agendar alguma coisa, ela disse que não. O neném nasceu, liga aqui, a gente já marca uma consulta. Pra gente foi super fácil. Que diferença, né, dos outros médicos, né? E por sorte elas são super, super queridas. Bem legal, bem legal. Então, eu acho que são esses 3 pontos aí, talvez os principais, que não estão ligados ao pré-natal, mas que as pessoas têm que se atentar aí durante a gestação, né? E então, resumão geral, Fernanda, fala aí. O meu resumo geral é: não tenho experiência em outro país. Então não tem parâmetro pra comparar. Eu não tenho parâmetro de comparação, mas a minha gestação em si, eu fui super bem atendida. Também acho. Os médicos, minha médica em geral foi super querida comigo, bem atenciosa. Eu sempre levava perguntas escritas em alemão, isso até é uma dica. Quem não fala muito bem alemão, fazer tópicos. Por mais que fale, eu acho que é bom escrevendo pra não esquecer, escrever né? no papel, levar o papelzinho e perguntar pra ela. Não tenho do que reclamar, eles sempre me explicaram tudo sobre as vacinas, sobre os exames que eu iria fazer. Quando eu fiz vários exames, mas tiveram 2 que tiveram alteração, que foi o de diabetes e o de ferro. No outro dia eles me ligaram, me indicaram pro ferro, tomar o ferro todo dia. E do diabetes já veio uma carta, já me encaminhando para um centro de diabetes. Enfim, eu não tenho o que reclamar, fui super bem atendida durante toda meu pré-natal, sempre atencioso nos ultrassons, explicando tudo pra mim, com detalhe, o que era, sempre perguntando se eu tinha alguma dúvida. Pra mim, eu já ouvi vários relatos do pré-natal na Alemanha de pessoas que não foram bem atendidas, mas a minha experiência com o pré-natal aqui foi muito boa. Como eu disse, eu não tenho parâmetro para comparar como seria no Brasil, mas daqui eu não tenho do que reclamar. Não tem que reclamar, né? Uma diferença que eu vejo, assim, bom, eu também não passei por gestação no Brasil, não sei, né? Mas aqui, que nem na primeira consulta lá que a gente falou, que eles entregaram um monte de papel, panfleto, livrinho. É muito importante ler ali o que tá lá para você saber exatamente o que tem, né? Porque várias coisas ali que não são cobertas pelo plano de saúde, que talvez você julgue interessante para sua gestação, se você não perguntar, talvez eles nem vão te falar nada, né? Então é importante, é o jeito deles atender, né? No Brasil, as pessoas pegam pela mão e fazem as coisas pra você. Aqui é meio que se vire, né? Então é importante você ter isso em mente durante a gestação, né? Não só na gestação, mas acho que em qualquer coisa da Alemanha, você tem que perguntar, né? Falar, porque senão ele, não perguntou, não quer, né? Então, mais ou menos assim que funciona. Eu, particularmente, positivo, assim, não tenho do que reclamar também, né? Só ter algum outro exame ali que eu acho que talvez deveria ser coberto pelo plano de saúde que a gente teve que pagar. Mas, no geral, positivo, assim. Muito bom. Eu também. Achei positivo. Se eu tivesse outro filho, eu até faria o pré-natal aqui na Alemanha de novo, sem nenhum medo de dar algum problema. Tanto que o nosso neném nasceu super saudável, graças a Deus. Enfim, até uma coisa que eu não tinha comentado, o Benício nasceu com 38 semanas, porque como ele era muito grande, eles anteciparam algumas semanas pra mim ter ele, porque eles estavam com medo que ele nasceria muito grande. E com 38 semanas, o nosso pequeno nasceu com 4,250. Imagina se chegasse até 40 ou 42 que eles costumam esperar aqui. Pois é. Mas também por causa do diabetes ali e tal, tinha também esse risco, né, dele ficar muito grande e tal. Então acho que foi uma decisão bem acertada, e assim, né? por causa do diabetes que eu tive também, eles sempre tomaram muito cuidado comigo. Eu não fiz só 3 ultrassons na minha gestação. Depois que descobriram o diabetes, cada vez que eu ia no consultório, eles faziam, mediam e eu tinha que levar. Eu tive vários ultrassons por esse motivo. E pra minha felicidade, eu sempre podia ver o meu bebê. Ai, meu Deus. Fora os que você pagou, né? Então é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aí em relação a esse tópico, é só entrar em contato com a gente aí e a gente responde aí com muito carinho. Beleza? E eu só queria deixar claro que essa é a minha experiência pessoal. Eu tenho certeza que cada mulher tem uma experiência diferente na Alemanha. E eu espero que eu possa ajudar outras mulheres que estejam passando pela gestação. Talvez a clarear um pouco, a saber mais ou menos como é o pré-natal aqui. Ou quem está pensando em engravidar. Beleza, então. É isso aí, galera. Tchau! Valeu! Tchau! Até a próxima! Até a próxima!
Este podcast foi editado por Play Áudios.